Vamos falar do fundo de papel aí, que é base 10, o fundo CPTS 11. Vamos saber se esse fundo está valendo a pena investir, se ele está barato, se está alavancado, se vale a pena realmente investir, frente que tem alguns fundos imobiliários também de papel, que tem aí um número maior de cotistas, que são eles o MXRF 11 e o BTCI 11. Eu particularmente prefiro o BTCI 11 ao invés do MXRF 11 e do CPTS 11, mas isso é questão de escolha, tá bom, gente? Então, cada um faz a sua escolha, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que está o CPTS 11. Dá para ver que a cotação do fundo está na casa de R$ 7,58. Dividend yield aí dos últimos 12 meses na casa de 12,59. E o P sobre VP aí é casa de 0,85, ou seja, o fundo está 15% descontado. Mas você tem que entender o motivo desse desconto aí do fundo. Aí você tem que ler o fato relevante do fundo, o relatório gerencial. Aí você vai ver o motivo pelo qual o fundo está aí descontado, tá bom? Liquidez diária média aí de 5 milhões, então é o fundo que não tem dificuldade para você vender, caso você queira se desfazer das suas cotas. Então, bem interessante, essa parte é bom levar em consideração. Variação aí dos últimos 12 meses, 10% é positivo, tá bom? Variação aí da cotação do fundo, saiu de 7, pouco mais de 7, quase 7 reais, desceu aqui para 5,50, veio aí com alguns picos, depois fundos, aí depois estabilizou aqui e começou a subir de novo. Então, o fundo aí que está tendo uma valorização bem interessante nos últimos meses, a saber, o motivo pelo qual o fundo subiu, tá? É importante você sempre saber o motivo pelo qual o fundo despenca ou o motivo pelo qual o fundo sobe aí na sua cotação. E se você tivesse investido aí R$ 1.000 há um ano nesse fundo, quanto você teria hoje? Você teria R$ 1.100,58. Não é uma grande valorização, mas é o que dá, é o que tem. Rentabilidade aqui para ver rentabilidade do último mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos, tá bom? O fundo é um fundo de papel, como eu falei no início do vídeo, um fundo de papel, tá? Também é um fundo que investe em fundos imobiliários. O problema desse fundo é o que eu particularmente não gosto. O fundo, a gestora investe muito em seus próprios FIIs. Então isso acaba não sendo muito interessante para o investidor. Mas se você é cotista do fundo, deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda com esse movimento que a gestora faz, tá bom? Taxa de administração do fundo aí na casa de 1,05. Vacância é zero, até porque é o fundo que investe basicamente em crise em fundos imobiliários, então é meio difícil ele ter uma vacância, tá bom? Valor patrimonial por cota, R$ 8,85. O último rendimento do fundo foi aí de 0,9 centavos, um pouquinho menos que isso, tá? É porque aqui o investidor 10 não aceita números quebrados, tá? Então, valor patrimonial do fundo aqui, ó, 2,91 bi, quase 3 bilhões aí de patrimônio do fundo, tá bom? Então, isso aqui são pontos que você deve levar em consideração. Esses indicadores aqui, gente, mas não deixem de fazer aí o dever de casa de vocês, fazer uma análise completa do fundo. Vale a pena investir? Qual o motivo pelo qual o fundo subiu, despencou? Então leve isso em consideração sempre, se a gestora é boa. Então, gente, vamos analisar agora o relatório gerencial do fundo, porque o fundo tem novidades, tá bom, gente? Isso também pode ser que ele comece aí a pagar proventos maiores, na casa de 9 centavos aí e um pouquinho, tá? Então, segue aí para você não perder nenhum conteúdo sobre investimentos, sobre ações, renda fixa, ETFs internacionais. Tudo que você precisa saber sobre investimentos tem aqui no canal para você, tá bom? Então deixa o likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos para a análise do fundo CPTS 11. Relatório gerencial conferir os principais pontos. Já de cara aqui no relatório gerencial, a gestão coloca isso daqui, ó, aumento no índice de dividendos. Ela menciona o seguinte, que este mês gostaríamos de destacar 2 eventos extremamente positivos para o fundo. O primeiro é que houve a finalização de uma transação e a assinatura de um ou em outra transação referente ao Fundo Capitânia Logística, o CPLG11. Ele menciona que o fundo deve encerrar os primeiros investimentos com uma taxa interna de retorno de 19,55%, mesmo em um momento bastante adverso de juros altos. As transações irão gerar um lucro líquido de R$ 72,7 milhões, que corresponde a R$ 1,67 por cota, passível de distribuição ao longo dos próximos 24 meses, sendo que o CPLG11 é uma das maiores posições do CPTS 11 e os impactos imediatos são, então ele menciona,
aumento nos dividendos recebidos, aumento de 4 centavos para 13 centavos por cota, potencial de desalavancagem, já que o CPLG11 ficaria com aproximadamente 80% do seu patrimônio em caixa, e potencial aumento de liquidez. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse outro fundo imobiliário, CPLG11, e realmente ele vem pagando aqui 4 centavos por cota, pelo menos foi o seu último rendimento, que foi referente aqui ao mês de setembro de 2025. Então a sua distribuição de rendimentos vai sair de 4 centavos para 13 centavos. E por qual motivo isso é benéfico para o CPTS11? Aqui a própria gestão menciona, ó, considerando que o CPTS11 detém hoje aproximadamente 32% do CPLG11, esperamos que as vendas do CPLG11 gerem um impacto de aproximadamente 24 milhões nos resultados do CPTS11 nos próximos 24 meses. Então, o CPTS11 conseguirá aumentar a sua receita. E a segunda notícia é referente justamente a isso. A gestão menciona, ó, o segundo fato relevante é a mudança positiva no índice de dividendos do CPTS11 pela segunda vez em 6 meses. O quadro na próxima página evidencia a nova banda de dividendos para os próximos 12 meses, que ficará entre 8 a 10 centavos por cota. E a gestão menciona que entendemos que este aumento é possível em função de, primeiramente, aumento nos dividendos recebidos em boa parte da carteira, diminuição gradual da alavancagem do CPTS11, além da potencial redução do CDI, e ganho de capital a distribuir em posições relevantes da carteira. Então, se descermos aqui, podemos notar o novo índice, que ele comunicou. Atualmente, o CPTS11, como eu havia mostrado, ele está pagando aqui 8 centavos e meio praticamente por cada cota, entre 8 centavos e 9 centavos. Pelo menos foi o que ele pagou durante esses últimos 5 meses. Como seu índice agora ficou entre 8 centavos e meio, que é sua banda inferior, e sua banda superior ficou de 10 centavos, então creio eu que o fundo vai pagar 9 centavos por cota. Geralmente alguns fundos fazem assim, valor mínimo, valor máximo, e geralmente eles pagam o valor que fica no meio. A própria gestão menciona, valor previsto, 9 centavos por cada cota. Para o preço atual do CPTS11 a R$ 7,50, vai ser uma bela rentabilidade. Esse equivale a aproximadamente um dividendo mensal de 1,20%. Então, essa é uma notícia realmente muito positiva para quem é investidor do CPTS11. Descendo mais um pouco, podemos notar o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de agosto. De modo geral, o fundo teve uma receita total de R$ 39.877.000, despesas R$ 12.095.000, valor final disponível para distribuição R$ 27.782.000, o que equivale a 8 centavos e meio por cota. E o valor que ele distribuiu, como eu já comuniquei, foi de exatamente 8 centavos e meio por cota. E a gestão também menciona que tem uma reserva acumulada aqui de R$ 174.000, porém não chega nem a 1 centavo por cada cota. Mas como agora de setembro em diante o fundo já conseguirá ter uma receita maior devido a essa movimentação aí do fundo CPLG11, isso vai contribuir para uma receita maior e também pode contribuir para que o fundo consiga fazer uma reserva acumulada, para talvez algum mês que o fundo acabar tendo uma receita menor, ele poder usar esse resultado acumulado para manter seu patamar de rendimentos. Aqui já podemos notar como é que está distribuído atualmente o patrimônio do CPTS11, lembrando que o fundo ele mudou a sua tese de investimento. Antes, o CPTS11 ele era um fundo imobiliário de papel, então ele investia praticamente uns 80% do seu patrimônio em CRIs, também investia uma menor porcentagem em cotas de outros fundos imobiliários, porém agora mudou. Agora o fundo ele investe mais em FIIs, em cotas de outros FIIs e uma porcentagem menor em CRIs. Aqui ele menciona o seguinte, que a carteira do fundo é bem diversificada, sendo composta por 16 CRIs, que representa quase 32% do seu patrimônio atual, e 89 fundos imobiliários, que representam quase 60% do seu patrimônio atual. Ele também menciona que enfatizamos que a nossa carteira de CRIs é high grade, com operações de menor risco, e a grande maioria com garantias robustas, e com a nossa carteira de FIIs é composta principalmente por fundos imobiliários de tijolo, com exposição a imóveis nas melhores regiões de cada segmento. Então aqui podemos notar exatamente como está distribuído o seu patrimônio. Seu principal investimento, como já mencionei, é cotas de outros fundos imobiliários. Então 83% dos FIIs que ele tem são fundos imobiliários de tijolo e o restante, 16%, são fundos imobiliários de papel. E aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição por segmento. Então, como a maioria dos fundos imobiliários que ele investe são de tijolo, ele separa aqui por segmento. Então ele tem em especial fundos de logística, fundos de shopping, fundo de lajes corporativas, fundos de renda urbana,
ele também investe em FOF, em fundos considerados híbridos, residencial também e FIAGRO. E o restante, como eu mencionei, são fundos imobiliários de papel. E aqui ao lado a gente pode notar seu segundo principal investimento, que são CRIs. Então, primeiramente, ele menciona sua exposição a indexadores. Atualmente, ele só usa aqui o índice PCA em 100% das suas operações e que tem uma taxa realmente bem baixa, né? A sua taxa de aquisição está de IPCA mais 6,74% na média. Então, é uma taxa realmente muito baixa. As operações CRIs do CPTS-11 são seguras. E aqui ao lado também podemos notar sua exposição por segmento, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores, e são segmentos considerados os melhores. Eu já falei aqui em outros vídeos com respeito a segmento de atuação de devedores de CRIs. Tem aqueles segmentos mais seguros e tem aqueles segmentos mais arriscados. E eu sempre menciono que os mais seguros são shopping, tem logístico que também é muito seguro, comercial também é seguro, renda urbana também é seguro. Então podemos notar que as 4 maiores exposições por segmento que o fundo ele tem atualmente são bons segmentos. Então, referente a CRIs, o CPTS-11 ele tem uma diversificação muito interessante e também de bons segmentos. Já um pouco mais embaixo, podemos notar sua exposição, primeiramente para o CRIs, é um fundo que não tem concentrações, suas 3 maiores posições são esses devedores aqui, ó, sendo 2 deles fundos imobiliários, principal que é o FII General Shopping, com uma exposição de 6,1% do seu PL. Então o fundo mostra uma diversificação muito interessante. Esse CRIs ele tem 16 ativos. E aqui ao lado podemos ver sua exposição para o fundo imobiliário. O que ele tem maior exposição é nesse fundo aqui, ó, no CPOP, onde ele tem 7,1% de patrimônio líquido investido. E um ponto a se observar é que tem aqui vários fundos imobiliários que são da própria gestora, né, da própria Capitânia. Especialmente esses primeiros aqui, tem esse daqui, que é da própria Capitânia. Na sequência tem esses 3 aqui, ó, que também é da Capitânia. Então o fundo, ele sempre é de fazer uma ancoragem. E outro ponto a se observar é referente aos fundos imobiliários que ele investe. Apesar dele investir em segmentos de fundos imobiliários de tijolo, como logística, shopping, industrial, assim por diante, não são fundos tão conhecidos assim. Se pegarmos essa lista aqui, ó, que vocês estão vendo aí no vídeo, raramente vão achar algum fundo realmente muito conhecido. Tirando aqui o TRXF11, que é um excelente fundo imobiliário, e o CPSH11, que é um fundo que eu pessoalmente acho interessante, pelo menos os imóveis do fundo são muito bons, todo o restante não são ativos conhecidos. Então, é um ponto a se prestar atenção, né? A qualidade dos fundos imobiliários que o CPTS-11 ele investe. E descendo mais um pouco aqui, ele menciona sobre suas operações compromissadas, que atualmente está muito elevada, né? De 21,7%. Também é outro ponto a se prestar atenção. Para quem conhece um pouquinho mais da história do CPTS-11, sabe que lá no final de 2023 para início de 2024, o fundo sofreu bastante devido a alavancagens que foram feitas. E, novamente, o fundo está com um patamar de alavancagem muito elevada. Então, é um ponto a se prestar atenção para que o fundo não seja novamente prejudicado. E já no final aqui do relatório inicial, ele faz uma breve descrição sobre cada uma das suas operações CRIs. Então aqui você consegue conhecer um pouquinho melhor sobre cada um deles. Que aprender como analisar uma empresa, como analisar um fundo imobiliário, eu vou deixar para vocês aqui um livro que vai te ajudar demais. Na verdade, são 2 livros. Vão ajudar vocês demais a ter uma perspectiva diferente. E é sempre bom você ler, ter mais informações. Como analisar uma empresa, você precisa saber analisar uma empresa. Do contrário, você nunca vai aprender a investir de verdade. Não segue dicas no YouTube, aprenda, estude, invista um pouquinho de tempo, alguns reais, e você vai me agradecer no futuro, tá bom? Vou deixar link aqui embaixo, tá? Na descrição. E se você aí se interessar pelos livros, compra aqui pelo link, vai estar ajudando o canal e vai estar te ajudando demais também. Então, até o próximo vídeo. Valeu!